Olá, bom dia a todos. É uma honra voltar. Quem lembra a última vez que eu estive aqui, vai fazer praticamente um ano. Foi dia 18 de março de 2017, onde eu pude compartilhar com alguns de vocês a notícia que eu estava grávida do Heitor. E quase um ano se passou e eu estou aqui novamente, depois de uma gestação, depois de um nascimento, para trazer mais uma mensagem. Eu me lembro que naquela época eu trouxe uma mensagem falando de família. E agora eu vou falar de um tema que é bem comum na casa espírita, que é a reforma íntima. A reforma íntima é um tema que sempre volta nos momentos de estudo, por mais que nós estamos estudando a codificação, toda a teoria que envolve a doutrina, ela volta no final dos estudos com uma proposta de mudança nos nossos comportamentos. Então, quem fala muito bem da reforma íntima é a Joana de Ângeles. Mas antes de citar a Joana, eu quero citar um pouco da nossa codificação. E nós vamos começar falando do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que tem o Evangelho segundo o Espiritismo a ver com o processo de reforma íntima? Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um livro que norteia os nossos estudos, é um livro da codificação. Eles nos auxiliam no nosso processo de Evangelho no lar. Então, todo espírita, ele vai ter o seu evangelho, ele vai tirar um dia na semana, conforme a sua necessidade. Às vezes, quando as coisas apertam em casa, a gente tira mais dias da semana. Nós vamos nos reunir em família, colocar um pouco de água e nós vamos estudar sobre um assunto e fazer considerações desse assunto de acordo com a nossa necessidade familiar. Então, muitos acreditam que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas, né? E tem uma forma errônea de compreender isso, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação das passagens da Bíblia. Então, nós espíritas, nós estudamos a Bíblia, sim, e neste livro vai ter interpretações conforme o olhar do Espiritismo. Então, todas as religiões, ela vai ter um olhar de interpretação da Bíblia conforme a sua teoria. E nós podemos dizer que todas as religiões estão certas quando ela faz a interpretação que vai levar o ser humano a um processo de evolução. Então, nada mais é do que uma interpretação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, dos conceitos da Bíblia. E quando a gente vai falar da reforma íntima, eu vou lembrar de um capítulo que é muito importante dentro do Evangelho, que é o capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos. E aí, quando eu começo a falar de bem-aventurados aflitos, vai estar lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala, bem-aventurados aflitos. Infelizmente, eu costumo falar que Jesus falou bem-aventurados aflitos. Porque quando ele fala bem-aventurados aflitos, há 2000 anos atrás, ele vai nos dizer que a aflição vai estar presente nas nossas vidas. Ele poderia ter falado bem-aventurados felizes, né? Porque a gente poderia dizer que estava num planeta um pouquinho melhor e que o nosso grau de evolução já tinha melhorado. Quando ele vai falar da aflição, ele também pode remeter a um processo de angústia que vai ser comum a todos nós seres humanos que estamos aqui na Terra ainda. E essa aflição, ela vai ter suas causas atuais e suas causas anteriores em vidas passadas. Eu vou começar falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro ele vai falar das causas atuais, mas eu vou começar falando das causas anteriores das nossas aflições. Essas causas anteriores eu estava estudando e tentando entender de onde vem a causa anterior da minha aflição. E claro, quando a gente tem um filhinho, a gente começa a pegar ele como estudo. E o Heitor tem um quadro que eu acho que grande parte das mães vão lembrar, que é cólica, né? Então, ele foi contemplado com a aflição da cólica nessa vida. Então, 50% das crianças vão ter cólica, 50% das crianças não vão ter cólica. E o meu filho foi contemplado com a bênção da aflição da cólica. E claro que eu comecei a me questionar. Por que meu filho tem cólica? Por que ele foi contemplado? Por que a aflição? E eu olhava para ele, o choro dele de fato era de aflição. E aí eu me perguntei, mas o que Heitor fez de errado nessa vida para poder vir com essa aflição? E eu não conseguia achar respostas para isso.
E claro, como uma boa espírita, a gente começa a buscar as causas lá na vida passada para poder entender por que ele foi contemplado com a aflição da cólica. E ainda assim, eu me peguei com aquele sentimento egoísta de que meu filho fez alguma coisa errada e por isso ele estava merecendo ter a cólica. E quando eu olhava para o Heitor, eu falava assim, filho, é necessário ter a cólica, mas a gente vai ter que passar por ela com muita sabedoria. E aí, quando ele começava a chorar, eu virava e falava assim, bem-aventurados que choram. E aí a gente começa o processo de entender que o processo de reforma íntima, ela começa muito antes do nosso processo de entrar na fase adulta. A reforma íntima começa dentro do nosso ventre, começa antes mesmo da gente nascer, considerando que a vida é eterna. E aí eu vou lembrar que existem as causas anteriores, e nós, quando começamos a estudar a doutrina espírita, eu comecei a frequentar a casa espírita, eu tinha meus 11, 12 anos, e eu queria saber quem eu fui na encarnação passada. Né? É bem comum, quando a gente começa a ter o contato com a doutrina, a gente querer buscar mais o nosso passado do que o nosso presente. Então, eu vivi ali numa busca constante do meu passado durante o conhecimento da doutrina espírita, mas com o tempo, conforme a gente vai estudando a doutrina, a gente parece que vai esquecendo de buscar o passado, as causas passadas, e entender que grande parte das nossas aflições hoje é baseado nos nossos comportamentos atuais. Por que é baseado nos nossos comportamentos atuais? Porque nós convivemos em sociedade. Então, se eu falo em um processo de egoísmo, muitas vezes eu vivo no meio social e familiar que favorece em mim os comportamentos de egoísmo. Se eu vivo em uma cultura onde é comum, por exemplo, as pessoas passarem uma para trás, onde é comum a agressividade como forma de comunicação, eu não posso dizer que o meu comportamento de agressividade teve somente uma causa no passado, sendo que o ambiente que eu vivo hoje vai favorecer o meu comportamento de agressividade. Então, a causa da minha aflição remete a uma demanda atual. E por mais, por exemplo, que eu fique buscando explicações lá no passado, eu vou entender o meu contexto familiar. E aí eu vou lembrar que o termo reformar, né, reformar o meu íntimo, quer dizer que muitas vezes eu vou associar metaforicamente com uma reforma de uma casa. Quem aqui trabalha na construção vai me ajudar em relação a isso. Muitas vezes, quando eu sou convidado como profissional para reformar uma casa, eu contrato uma equipe para reformar uma casa, vai se fazer uma avaliação dessa casa. Tem coisas que vão ser possíveis serem reformadas. Então, eu vou olhar para um piso, por exemplo, e muitas vezes esse piso ele está saudável, eu vou passar só uma máquina ali em cima e conservar o piso. Mas muitas vezes eu olho para o piso, ele está apodrecido e não tem como eu reformar. Eu tenho que retirar todo o piso e colocar um piso novo. Assim é a nossa construção de reforma íntima. Muitas coisas é possível ser reformada, acrescentar valores, mas tem coisas que eu preciso construir dentro do meu íntimo. E é muito difícil compreender o processo de construção, porque a gente pressupõe que todos nós recebemos tudo o que nós deveríamos receber, mas muitos não recebemos. Então, muitos de nós nascemos em um ambiente familiar que não foi ensinado ainda valores como respeito. E aí, de onde que eu vou tirar o conhecimento do respeito se em nenhum momento na minha vida familiar foi me mostrado o que é respeitar o outro ser humano? Aí eu vou ter que começar o processo de construção desse valor, porque não me foi ensinado. E quando eu penso no processo de ação da justiça, mas por que que eu estou passando por isso? Aí a gente troca o porquê eu estou passando por isso para a palavrinha para que eu estou passando por isso. Tudo vai ter uma explicação, não é determinismo, né? A gente tem que ter muito cuidado quando fala de espiritismo para não trazer um determinismo social. Quer dizer assim, se eu vou ferir o outro, eu mereço ser ferido também. Se eu machuco o outro, eu mereço ser machucado também. Isso é uma questão de determinismo.
Mas aí a gente vai falar que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu não vou receber na mesma proporção que eu ofereci o comportamento. Dependendo da minha reforma íntima, dependendo do meu trabalho no bem, essa ação da justiça pode ser melhorada no meu dia a dia. E lembrando que a ação da justiça, ela vai ser possível somente no nosso comportamento social. Então, a justiça, ela só é presente quando eu agrido meu irmão, quando eu vou roubar um patrimônio de alguém, quando eu vou lesar a sociedade. Infelizmente ou felizmente, a ação da justiça, ela não é possível de ser aplicada nos nossos comportamentos mais íntimos. Por exemplo, se agora eu estiver tendo um sentimento de inveja aqui, diante de alguém, eu estou sentindo inveja de fulano. Não tem como entrar um policial ali e falar assim, ó, você está sentindo inveja, a gente vai ter que aplicar uma medida em relação a você. Não tem como. Por quê? Porque é o subjetivo. É aquilo que ninguém sabe o que eu penso, muitas vezes, não sabe o que eu sinto, e aí não é possível de ter uma ação externa para o meu comportamento. E quando eu penso no esquecimento do passado, nesse sentido, eu vou lembrar que é necessário, muitas vezes, esquecer os motivos passados, né? A bênção do esquecimento que Jesus fala, porque senão nós iríamos ficar amarrados em relações que nós não iríamos superar. Se nós soubéssemos quem são as pessoas que convivem conosco, tanto os nossos familiares quanto os nossos amigos, e por que das coisas estarem acontecendo conosco, nós iríamos ficar presos apenas em justificar os nossos comportamentos e nós não iríamos melhorar. Ah, então eu casei com ele por causa disso e disso e disso. Então agora eu entendo, mas a gente vai estar justificando e a gente não vai estar melhorando o nosso comportamento baseado num processo de reforma e de construção de novos comportamentos. E ainda no capítulo 5, quando vai falar de bem-aventurados os aflitos, ele vai nos dizer dos motivos de resignação. O que vamos trabalhar com o conceito de resignação? É o bem sofrer, né? Se Jesus, há 2000 anos, lá no Sermão da Montanha, disse que iria ter as aflições, então é certo que ela vai existir na minha existência. Agora, a forma que eu vou me envolver com a aflição vai dizer de todo o meu processo evolutivo, porque existe o bem sofrer e o mal sofrer. Então, primeiro a gente começa falando sobre o mal sofrer. O mal sofrer é o processo de viver reclamando por aquilo que nos acontece. E é tão desgastante conviver com pessoas que só reclamam, né? Então, vem a dor, ai, mas essa dor, essa situação, ela reclama mais do que resolve. E aí o problema só tende a aumentar. Eu começo a viver um processo obsessivo diante da minha dificuldade. Quem aqui não tem uma dificuldade com alguém que parece que a pessoa vive mais na sua vida do que longe, né? Quando a gente tem uma dificuldade com um semelhante, nós temos a tendência em trazer ele para o nosso convívio mental diariamente. Ele faz parte mais do nosso convívio do que as pessoas que estão presentes no nosso lar. Então, a gente lembra muito mais do nosso inimigo do que os nossos amigos quando a gente está sofrendo. E isso vai fazer com que nós ficamos presos ao nosso sofrimento e não buscamos soluções alternativas para sair dele. Então, o que seria o bem sofrer? É entender que a dificuldade ela é necessária. Então, a gente vive ainda em um processo, em um planeta de prova e expiação. E nós, né, temos conhecimento que existe uma evolução dentro da doutrina espírita entre os mundos, o mundo primitivo, o mundo de prova e expiação, o planeta de regeneração, os planetas felizes, e daí vai seguindo. Considerando que eu acredito que nós estamos na segunda escala ainda, a caminho da terceira escala evolutiva, eu vou dizer que a prova ela é necessária na nossa existência. A expiação ela vai ser um pouco diferente, porque a prova pode vir e eu posso simplesmente passar por ela tranquilamente. O processo de expiar vai me dizer que eu vou ter uma dificuldade maior em passar pela prova. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos pedir as provas, mas muitas vezes nós não vamos sofrer diante das provas. Se nós formos pensar no processo assim, Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás e passou pelas provas mais difíceis possíveis, mas teve sofrimento? Não.
né? Não teve sofrimento no comportamento deles. Como muitos de nós pedimos ainda as provas, então, por exemplo, qual que é a nossa prova hoje? É morar aqui nos Estados Unidos. Pode ser considerado uma prova de fogo para muitos de nós. E aí vai depender da forma como eu vou me envolver nessa prova, que é o bem sofrer. Estar em um país diferente da nossa cultura, estar em um país longe dos nossos familiares mais queridos é uma prova muito árdua. Mas como é que eu vou trazer essa prova para que ela fique mais leve? Ampliando o nosso objetivo aqui. Então, nós temos objetivos em estar aqui hoje, por exemplo, nos Estados Unidos? Temos. Quais são? Ganhar dinheiro e trabalhar e mandar para o Brasil, por exemplo? Ou investir aqui? Não somente. O nosso objetivo vai muito mais além do que somente ganhar em dólar e fazer dinheiro e adquirir patrimônios materiais. Nosso objetivo é aprender a nos relacionar, é dar um tapa no nosso orgulho quando a gente não sabe falar inglês e a gente sequer consegue se comunicar com o outro. Então, o nosso processo de aprendizado vai além somente da aquisição material. E eu pedi essa prova? Possivelmente, porque senão nós não estaríamos aqui. Ninguém chegou aqui ao acaso. Aí eu vim ao acaso, caí aqui de paraquedas. Não, foi baseada em uma decisão nossa. Por mais que naquele momento que eu decidi eu ainda era imaturo para fazer uma decisão assertiva na minha vida, mas eu estou aqui. E aí, como é que eu vou passar pela prova e pela privação de uma forma tranquila, de uma forma que vai me fazer evoluir? Ampliando o meu objetivo. Então, hoje nós temos o conhecimento que nós temos que estar aqui com leveza, com prazer, aproveitando tudo que esse país tem a me oferecer. Não somente o poder de compra que os Estados Unidos me oferece, mas o poder de me relacionar, de conhecer pessoas diferentes e fazer com que essas pessoas diferentes façam parte do meu convívio mais íntimo. E aí eu vou lembrar de um conceito que a gente busca sempre, é assim, será que um dia eu vou conseguir ser feliz onde eu estou? Né? Que é o conceito de felicidade. E a felicidade, ela não é ainda do planeta de prova e expiação. Os momentos de felicidade é presente no planeta de prova e expiação. Então, se eu entender que eu vou ter momentos de felicidade, eu posso compreender que eu tenho que usar deste momento da melhor forma possível. E aí a gente tem o conceito de que, por que muitas vezes eu tenho um sentimento de melancolia? Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar um capítulo que eu achei incrível falando da melancolia, porque às vezes a gente entende que é só uma dificuldade que eu passo, um mal-estar com o outro e eu vou ficar melancólico. Muitas vezes a melancolia é a busca da felicidade não encontrada. E talvez, né, quando a gente lê o livro, por exemplo, Exilados de Capela, o livro A Caminho da Luz, nós vamos lembrar que nós podemos ter sido exilados de algum planeta melhor. E aí a gente faz metaforicamente aquela associação que Eva mordeu aquela bendita maçã e nos fez perder o nosso querido paraíso. Então, que paraíso é esse, né? Que tem lá na Bíblia e a gente faz uma interpretação espírita. É um paraíso que talvez nós já vivemos em outro planeta. Se nós formos pensar assim, em Capela, que, né, pode ter espíritos exilados de Capela, como narra o livro, e que nós tivemos que ir para planetas um pouco mais primitivos, ajudar na construção deste planeta. Aí eu vou pensar assim, mas se eu estava em um planeta já lá em regeneração, já tinha evoluído, né? Já tinha um grau de inteligência muito grande, eu consegui fazer grande parte das conquistas que esse planeta me proporcionou e por que eu fui exilado? Porque o processo de exílio ele não está associado ao seu grau de inteligência. Né? Porque se a gente for lembrar lá nos Incas, Astecas e Maias, né, a contribuição da engenharia que eles trouxeram para o planeta Terra é um padrão de conhecimento gigantesco. Mas será que os Incas, Astecas e Maias não tinham ainda um processo de compreender o processo evolutivo e moral? Então, talvez muitos de nós vamos ser exilados não porque conquistamos muitas vezes os mais altos graus de inteligência aqui na Terra, né? A gente pode ser exilado sim,
por ser inteligente demais, porque nós não desenvolvemos o aspecto moral. E a inteligência, ela é muito difícil, assim, porque ela vai trabalhar com um sentimento que eu costumo falar que é a vaidade. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o processo de vaidade e de não se perder na ajuda ao próximo. Então, eu venho com um processo de uma profissão, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço, mas se eu não evoluir moralmente, eu vou ser exilado da mesma forma. Eu posso trazer contribuições gigantescas. Se eu não evoluir moralmente, eu vou ser convidado compulsoriamente, talvez, a reiniciar um processo de construção de um novo planeta. E vai ser uma prova muito legal, porque aí vai trabalhar com o processo de vaidade. Por isso que muitos têm a sensação assim, meu Deus, que mundo é esse, né? Que falta tudo, falta água, falta estradas boas, não sei o quê, porque possivelmente lá tinha tudo bonzinho, não melhorou moralmente, foi convidado a participar novamente da construção de um novo planeta. E aqui estamos nós. Quando eu vou falar mais um pouco da reforma íntima, eu vou lembrar de um livro também que faz parte da codificação do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, né, quem tem pouco contato ainda com a doutrina, leva um susto, né? É um livro que os espíritos vão falar? Basicamente sim, né? Quem escreve o livro é o Allan Kardec, e ele vai, com o auxílio dos espíritos, nos trazer os questionamentos que todos nós fazemos. Questionamentos bem básicos estão lá. Allan Kardec, ele é extremamente perspicaz, então os espíritos às vezes dão respostas curtas e ele não se satisfaz com as respostas e ele pergunta sempre mais e mais e mais, até se esgotarem grande parte das dúvidas que ele tinha e que às vezes grande parte de nós temos. E no Evangelho, e no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que é a perfeição moral, e todos nós que já tivemos contato com o Livro dos Espíritos vai lembrar dessa questão, que é o processo de conhecer a si mesmo, lá na questão 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta foi bem simples. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Todos nós sabemos que quem falou isso foi Santo Agostinho. E aí, quando a gente pensa no processo, como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou conhecer os meus comportamentos? Aí tem aquela questão lá, que também está no Livro dos Espíritos, que é interrogar a minha consciência. A minha consciência vai saber quando eu estou errando. Sim, vai saber. Mas muitas vezes, como eu não tive ainda a aquisição de todos os recursos, eu não vou saber o procedimento de como mudar o meu comportamento imperfeito. Eu sei que eu erro, mas eu não vou conseguir ainda fazer o processo de reforma e de construção de um novo comportamento. E aí que vem a necessidade das religiões, de todos os tipos de ajuda para que eu possa construir ou reformar. Então, raramente a gente vai conseguir fazer essa análise sozinho, porque senão a gente não estaria com a necessidade de estar frequentando de uma forma assídua uma religião para que nós possamos aprender. E aí Kardec continua a pergunta. Conhecendo toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Que é o que nós estamos falando aqui. E Santo Agostinho continua. Fazei o que eu fazia quando viver na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Então, a pergunta ainda, né? Nós estamos no nível de que, será que o outro vai se queixar do meu comportamento? O outro ainda é um normatizador do nosso comportamento. O que é normatizar? Ele ainda vai me trazer se eu preciso melhorar. Infelizmente, que a gente não consegue ainda fazer esse processo sozinho. E como é que é esse processo de deitar e refletir? É através da prece. Ai, mas quem faz a prece ali na hora que vai deitar todos os dias? Muitas vezes a gente chega tão cansado, né? Tá tão cansado do dia, a gente chega e dorme. E a gente não faz a revisão. É claro que
Essa revisão noturna, ela não é determinada, como a gente fala, todos os dias, na hora de dormir, eu vou repassar o que eu fiz. Conforme a gente vai pegando a prática, todos os nossos comportamentos, durante todos os momentos do dia, vai ser revisados. E aí eu vou ter que ficar analisando os meus comportamentos o tempo inteiro? Meu marido que o diga, coitado. Né? Casou com um espírito e um psicólogo. Então ele vive, coitado, analisando os comportamentos o tempo inteiro. E aí, analisar o comportamento, ele é necessário sim. Muitos de nós não analisamos. Então a gente vive ainda conforme uma boiada. Mas muitos de nós analisamos demais, que no meu caso é o meu caso. E aí o que vai acontecer? Existe um desequilíbrio no comportamento. Porque tudo que é muito ou tudo que é pouco está desequilibrado. O objetivo sempre é o meio termo do comportamento. Se esse comportamento me traz leveza de vida, se eu estou analisando e não estou sofrendo, não estou ficando uma pessoa pesada, carregada, eu posso dizer sim que eu estou analisando o meu comportamento a todo momento. Mas se está difícil demais fazer essa análise, eu fico mais angustiada, estou fazendo da forma errada. Não é para trazer angústia. Tá? A análise do comportamento não é para piorar o nosso comportamento. Porque muitas vezes eu vou analisar algo que eu fiz de errado, aí eu entro num processo de culpa gigantesco e piora a situação. Porque a culpa nada mais vai acontecer do que paralisar a nossa melhora comportamental. E lembrando o seguinte, né? Nós espíritas temos essa consciência. Nós não vamos regredir. Isso é certo. Um comportamento adquirido, ele não regride, mas nós podemos estacionar no nosso processo de evolução. Então, eu posso adquirir, né? Aí, às vezes, a gente vai trabalhar com um sentimento de provas, assim. Meu Deus, me dai paciência, né? Aí a pessoa pergunta e fala assim, me dai paciência, mas eu não sou uma pessoa paciente. As provas da paciência vão vir e muitas vezes eu vou cair com essa paciência. Então, quer dizer que eu não adquiri a paciência. Né? Aquela máxima assim, eu perdi minha paciência com o fulano. Nunca teve. Nunca teve paciência. Porque o que você tem, você não perde. Né? Perdi a paciência. Aí a gente tem que falar assim, não, nunca tive paciência com o fulano e continuo não tendo. Mas quando a gente fala, perdi o amor por fulano, nunca amou. Né? Perdi, não tenho comportamento. Porque quando a gente adquire, ele é consolidado e ele é natural. A gente não perde em nenhum momento. E aí vai começar o processo de autoanálise. Que comportamento que eu tenho que eu não posso perder? Quais são os comportamentos que estão consolidados na minha personalidade? Que eu posso dizer, esse eu tenho, eu não vou perder em nenhum momento. Ah, eu acredito que eu não sou uma pessoa agressiva. Jamais eu vou reagir. Desde que não mexo com meu filho. Aí eu vou perder. Não tem. Vai ser agressivo sim. E aí eu vou entendendo que o processo de reforma íntima, ele é muito sutil conforme a gente vai evoluindo. Ele é muito, eu costumo falar que ele é muito leve. A gente vai ser feliz trazendo um conteúdo de leveza mesmo. A gente não vai estar angustiado em perder as coisas. Perdi o amor por fulano, ele me traiu, ele fez isso por mim. Não, é leve. É muito mais leve, mas é claro que a gente não consegue sentir ainda plenamente. Então, a gente não precisa viver um processo de angústia extrema, querendo adquirir esses comportamentos a todo custo, sendo que ele é um processo gradativo. E aí, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, esse livro, eu costumo falar que a leitura da Hermance, ela é bem parecida um pouco com a de Joana, porque ambas vão citar muito Jung nos seus livros para poder falar de reforma íntima. Jung é um psicanalista e elas vão fazer toda uma consideração ali. A Hermance, ela ajudou, né, ela nasceu na França e ajudou Kardec no processo da codificação. E ela vai falar um pouco dessa reforma íntima, trazendo uma leveza nesse conceito. E aí ela vai ler ali. Lá na introdução do livro dela, vai falar: a reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Olha que sabedoria dessa frase. Eu não vou precisar somente conter os meus comportamentos. Ah, eu consegui não agredir fulano. Isso não é reforma íntima. Eu consegui não perder a paciência com fulano. Isso não é reforma íntima. A reforma íntima vai muito além. Torna-se urgente analisá-la com o compromisso de trabalhar pelo nosso desenvolvimento dos valores humanos na nossa intimidade.
o regime de disciplina pela vigilância de vontade poderá instituir a cultura do martírio e da tormenta como requisitos indispensáveis ao seu dinamismo. Então, eu não vou ter que trabalhar com aquilo que vai me impulsionar para o mal. Ah, eu consegui não trair fulano. Aí chega, por exemplo, a esposa para o marido e fala assim, olha, eu consegui não te trair. Eu tinha tudo para te trair. A situação, o momento, a vontade, mas eu não te traí. É o início bem pequeno do processo de reforma íntima. Por quê? Quando esse comportamento já está internalizado, a prova não vai aparecer tão abertamente. O arrastamento do mal não vai ser tão claro no nosso comportamento, porque a gente não vai estar suscetível a esse tipo de provações. As provas vêm diante das nossas fraquezas comportamentais. E a irmã ainda fala que a maturidade pode ser definida pela nossa capacidade intelectual de ouvir a consciência em detrimento dos apelos do ego. O que é essa capacidade de ouvir a nossa consciência? Foi o que eu falei, né? O certo e errado vai estar na nossa consciência. Os apelos do ego são os nossos comportamentos mais difíceis, né? Comumente de serem melhorados. Quando mais fizermos a análise da nossa consciência, mais maduros e libertos nós seremos. O que isso quer dizer na prática? Como é que eu posso dizer que um ser humano é maduro? Não, essa pessoa é madura emocionalmente. Quais são os critérios que ela precisa ter para ser considerada uma pessoa madura? Nós temos um hábito bem comum em querer buscar a causa dos nossos problemas, em buscar consolo, aí vem a nossa carência emocional. O que isso quer dizer? Às vezes eu quero buscar amadurecer, buscando um amparo num namorado, num marido, numa esposa, num pai, numa mãe. Então, não raras vezes eu atribuo as minhas fraquezas por não ter recebido o amor suficiente, por exemplo, dos nossos pais. Então, eu vivo essa busca a minha vida inteira buscando assim. O meu pai falhou comigo, a minha mãe falhou comigo e por isso meu comportamento está assim. E aí eu fico buscando pai e mãe em todo mundo. Ai, mas você parece minha mãe, você parece meu pai. Eu busco mãe, pai no marido para suprir essa carência minha do passado. O que acontece é que até os 15, 16, 17, 18 anos, é necessário ainda a gente buscar esse amparo nos nossos pais. Os nossos pais são responsáveis por nos suprir de amor com todo o melhor que eles têm para nos dar. Só que nossos pais, nós, né, agora no lugar de pais também, nós somos imperfeitos. Nós não vamos ter tudo para oferecer. Não vamos ser suficientemente plenos para ninguém. E o que vai acontecer? Aí por isso que vem a sabedoria de cada ciclo de vida. Lá no início da fase adulta, eu tenho que parar de buscar pai e mãe em todas as pessoas e tenho que buscar o meu processo individual de crescimento. Aí eu posso dizer que eu estou amadurecendo. É buscar pai e mãe, eu costumo falar em mim mesmo. É começar a me acolher, é começar a estabelecer os meus próprios limites internos para que eu possa me amparar de duas formas. Como é que eu vou fazer isso? Com a ajuda. Não vou conseguir sozinho, não adianta, né? Então, todas as ajudas, elas são necessárias, né? Todos os profissionais, todas as religiões, e é importante, sim, que nós busquemos várias formas de ajuda. Por qual motivo? Porque a gente não pode atribuir a nossa melhora somente a uma pessoa, porque isso não é caridade, né? Se eu chegar e falar assim, fulano, você me salvou, você me tirou do meu pior processo, o que eu estou fazendo com aquela pessoa? Trazendo talvez um sentimento de vaidade para essa pessoa, porque ela vai se sentir com o ego inflado. Nossa, eu salvei fulano. Não, né? Então vamos buscar ajudas em diversas fontes para que ninguém seja o responsável único pela melhora de alguém. Então busque todas as alternativas possíveis. Não atribua somente a uma melhora, porque a vida hoje, por exemplo, é difícil alguém que não ouviu falar ainda de processo de reforma íntima, de subjetividade, de melhora pessoal. Em algum momento das nossas vidas, por exemplo, se você for olhar o Facebook de qualquer pessoa, em algum momento tem uma mensagem lá de autoajuda. Sempre. A gente sempre tem palavras de consolo, a gente sempre recebe informações e cada vez mais esse processo de atingir o nosso emocional está aumentando.
O número de informações nas redes sociais, o número de informações nas nossas comunicações sociais, cada vez mais está falando do nosso processo íntimo. Né? Lá nos meios sociais não vai encontrar assim, claro que vai, encontre 10 formas para ficar mais rico, vai ter, mas a grande quantidade de informações vai estar assim, encontre as 10 formas para ser feliz, encontre as 10 formas para viver bem com seu companheiro, encontre as 10, né? Hoje está cheio de fórmulas assim de como fazer. São válidas? São, é uma necessidade, é quase um mantra mental, né? Um monte de informação fazendo que nós possamos compreender que existe algo além do aspecto material. E nós aqui, nós temos um compromisso muito grande com essa questão material, porque muitos de nós saímos do Brasil com um princípio de escassez. O que é esse princípio de escassez? De não ter as coisas, de sofrer privações. E aí nós chegamos aqui e ainda vivemos o processo de escassez, em não poder ter as coisas. Eu tô lá com a geladeira cheia de coisa, mas eu tô trabalhando loucamente porque parece que vai sumir de uma hora para outra. Esse é o princípio de escassez. Nada é suficiente. Não sei se alguém já teve essa sensação, assim, o guarda-roupa tá cheio de coisa, mas eu não consigo parar de trabalhar para ter as coisas. Baseado no princípio de escassez. Eu não tinha, a vida inteira eu passei privação. Agora que eu tô tendo, eu não consigo vivenciar a aquisição. A saúde é estar em contato pleno com a consciência. A doença é a escravidão do ego. Reformar-se é tomar consciência de si mesmo, da perfeição latente a qual nós nos destinamos. Em outras palavras, estamos enaltecendo o ato de autoeducação. Olha que interessante, ele não vai falar de aprendizado da educação num processo talvez externo. Auto é uma busca individual. O outro não consegue fazer por mim. O processo de reforma íntima, ela é o mais íntimo possível. O outro pode tentar de todas as formas tentar me melhorar. Mas se eu não der o primeiro passo, ele não vai conseguir muita coisa. Hoje a gente compreende que o comportamento de um provoca o comportamento de mudança no outro. Então, quando a gente entende a família, a sociedade, como um sistema familiar, que se organiza, que se comunica, que a mudança de um pode provocar a mudança do outro, mas não pode fazer com que o outro mude de fato, eu entendo que o meu comportamento, ele contribui sim para a sociedade. Porque se eu também me isolar e falar assim, eu vou viver o processo de reforma íntima sozinha, agora sou eu mesma, todo mundo que chega querendo fazer o processo de mudança fala assim, agora eu vou cuidar de mim, agora eu não quero saber de mais ninguém. Não tem como. Porque quando você muda, os outros acabam percebendo a sua mudança. Quando você muda, automaticamente as pessoas vão perceber um jeito diferente no seu comportamento. E aí a gente vai perceber que nós estamos de fato compreendendo a doutrina espírita quando a gente começa a mudar a nossa inclinação para o mal e fazer o trabalho no bem. O que é fazer o trabalho no bem? A gente às vezes tem um conceito ainda, né, de que a caridade, e ela é importante sim, é o início, fazer aquela caridade que eu saio da minha casa e vou lá e ajudo o próximo, isso é muito importante. Só que olha como é sutil, eu estava fazendo um processo de análise, assim, no Brasil, todo lugar você consegue fazer caridade. Você está na rua, tem alguém pedindo, você vai lá e ajuda uma pessoa. Bate na porta da sua casa, você tem a possibilidade de ajudar uma pessoa. O seu vizinho é uma pessoa que passa por necessidade financeira, eu tô falando. Você vai lá e pode ajudar. Aqui nos Estados Unidos, não. Às vezes você tá com um closet cheio de roupa, você quer doar pra alguém e você fica assim, mas pra quem que eu vou doar? E aí, será que aqui nós não somos convidados a fazer uma caridade mais sutil, que é de um ombro amigo, de uma palavra de consolo, de tempo para o outro, né? Porque uma das coisas que a gente escuta assim, vai me visitar, não tem tempo. Nossa, eu trabalho o dia inteiro, cheio cansado, só quero dormir. Não tem tempo pra nada. Então, será que essa disponibilidade de tempo para o outro que está ao meu lado não é uma forma de caridade? Será que a caridade aqui ela não é um pouco mais sutil e mais rebuscada? Não que a gente já está um pouco mais evoluído. Mas será que não é mais rebuscada essa forma de ajudar o semelhante? Porque, às vezes, nós vivemos, né, numa comunidade
A gente vive numa comunidade de americanos, mas numa comunidade de brasileiros, fechada muitas vezes, não permitimos muitas trocas, mas nós não temos a capacidade de nos acolhermos, de oferecer ali o ombro amigo, uma palavra, um sorriso, tudo isso é caridade também. Mesmo que o processo de autoeducação, ela é própria de cada indivíduo. E no livro Refletindo a Alma, de Joana de Ângeles, aí sim a gente finaliza a palestra com uma das escritoras, com auxílio de Divaldo Franco, que fala mais claramente do processo de reforma íntima, porque para ler Joana não é fácil, né? Você tem que ler Joana, é com dicionário, ela traz palavras muito difíceis, e ela está muito além do nosso processo de compreensão. Você tem que ler ela várias vezes. Ela tenta facilitar a nossa compreensão citando alguns psicanalistas. Ela também cita muito Jung na obra dela, mas ainda assim é muito difícil. Mas se o livro chegou à nossa capacidade de leitura, é que a gente consegue. Não adianta falar assim, eu não consigo ler Joana. Consegue, chegou aqui, tá na casa espírita, você é espírita, você consegue entender em algum momento. Então, Joana, ela vai trazer um processo lá no capítulo 8 desse livro, que é o processo de novo, autodescobrimento. A autoeducação, autodescobrimento. O autodescobrimento é, neste momento, uma condição básica. É quase uma necessidade básica lá na teoria das 5 necessidades básicas do ser humano. Primeiro a gente trabalha com as necessidades básicas de alimentação, segurança, esqueci o outro. Alimentação, segurança são, a princípio, nossas necessidades básicas. E aí depois a gente vai rebuscando a nossa necessidade básica. Joana, ela traz o contrário. Ela pressupõe que ninguém, passa hoje aqui, por exemplo, em outros países ainda passa por dificuldades alimentares. Mas hoje o básico já não é nos oferecido, como segurança e alimentação já são nos oferecidos de uma forma tranquila. Então, eu vou fazer o processo agora de autodescobrimento como uma necessidade básica do meu comportamento para 2018. Então, esse ano, qual que é a minha meta? Autodescobrimento. Como? Não sei. Não sei como fazer isso. Por quê? Porque esse é um desafio do homem contemporâneo. Talvez em um tempo atrás, as nossas dificuldades, as nossas conquistas eram a outro nível. Hoje, como nós estamos a caminho de um processo de regeneração, a reforma íntima, o autodescobrimento, a autoeducação se tornam uma prioridade. E o ser consciente deve trabalhar sempre, sem cessar. Por isso que, às vezes, a máxima de Santo Agostinho, deitar no final do dia e fazer uma análise, ela é metafórica, porque essa análise é em todos os momentos. Às vezes, quando a gente percebe que caiu, a gente já sabe. Não raras vezes, às vezes, quando a gente conversa com um amigo, com qualquer pessoa, fala assim, fulano me provocou tanto, eu ia falar com ele assim, mas eu lembrei de você. Que você me dá conselhos o tempo inteiro. Mas eu lembrei e não falei. Ali começou um processo de autoanálise. Talvez estava lá durante o dia, ela já analisou, já resolveu aquele problema e vem um outro problema à tarde, vem um outro problema à noite e ele está analisando constantemente. O ser consciente vai partir do ponto inicial da sua realidade psicológica. Qual que é a sua realidade psicológica? Seu processo de aceitação, como é, e aprimorando-se sem cessar. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber que eu tenho dificuldades, que eu tenho as minhas tendências, eu tenho as minhas inclinações. Eu vou estar no meio social onde favorece essa minha tendência, essa minha inclinação. Então, muitas vezes, se eu estou em uma sociedade, um meio cultural, onde é comum as pessoas passarem umas às outras para trás, às vezes eu estou nesse meio, onde é comum ainda um processo de competição bem acirrada, quer dizer que é ali que está a minha dificuldade. E aí eu vou ter que aprender a me policiar e a analisar a minha necessidade. Se eu falo assim, gente, eu estou numa sociedade onde é tão comum a traição, esse comportamento está fazendo parte da minha necessidade de mudança, porque eu estou nessa sociedade, onde ainda é comum o processo de traição de todas as formas. Então, aí eu começo a analisar e me conhecer. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deteriorização. Para isso, não se julga, nem se justifica.
Mas, né, a gente se comporta, é bem comum, assim, o filho errar e falar assim, ele fez uma coisa errada, mãe, a mãe marcou 10 horas, chegou 11, aí o filho fala assim, mas mãe, não tinha carro, não tinha nanana. Ele se justifica de todas as formas para não assumir o seu erro. E quantas vezes nós não fazemos isso nas nossas discussões? O outro nos acusa, né? Você é assim, 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 assado, e eu começo num processo de me justificar. Mas é isso, mas é isso, mas naquele momento, lá atrás, eu começo a me justificar. A partir do momento que eu falo assim, de fato, tudo que você falou, eu acredito que eu tenho. Não no processo de se vitimizar, porque aí também é um limiar bem, bem sutil, quando a gente se vitimiza. Coitadinho de mim, eu sou assim mesmo. Eu não consigo acertar, eu não consigo sair do lugar, né? Eu não sei o que acontece comigo. Tá, dói aqui, dói ali. Eu começo a me fazer vítima da sociedade, das situações, e aí eu começo a me culpar. E não vai acontecer o processo de descoberta. Então, nós temos uma tendência natural, né? Eu costumo falar que nós não precisamos de muitos advogados para o nosso comportamento, em nos defender, em nos proteger emocionalmente da acusação dos outros. Mas tomo, né, várias e várias palestras aqui, aquele que nos aponta as nossas dificuldades são as pessoas que estão de fato querendo nos ajudar. Quem amacia o nosso ego o tempo inteiro, ele é uma pessoa bacana. Mas muitas vezes ele não vai me trazer o que eu preciso melhorar. E Joana vai propor 3 níveis de trabalho curador. Aí eu costumo falar assim, que as palestras, ela tem toda uma tendência, assim, você traz uma teoria, mas você traz lá, sempre a gente quer o consolo. E, infelizmente, a gente quer um consolo ainda imediato, assim. Eu costumo falar que não tem como, sabe? Às vezes, as pessoas, o que fazer? Não dá para falar o que fazer, porque o que fazer é subjetivo, apesar de ter toda uma questão que normatiza a nossa melhora. Mas Joana, ela vai propor 3 processos, né? Que é o procedimento, o processo e a disposição. O que é o procedimento de autodescobrimento? Como é que eu vou fazer isso? O procedimento é como eu vou fazer. Estar na palestra é um procedimento. Meditar é um procedimento. Buscar uma ajuda externa é um procedimento. Trabalhar no bem é um procedimento. O processo é como nós vamos aplicar esse procedimento. Tem um filme bem interessante que chama Poder Além da Vida. Ele vai mostrar a história de um rapaz que sofre um acidente no seu ambiente de esporte e ele tinha tudo para ser o melhor. E nesse processo aparece do nada um sábio, né, que tem uma questão bem metafórica e começa a levar ele a se redescobrir como atleta. E numa passagem desse filme ele convida esse jovem, nós vamos subir uma montanha hoje. E aí você coloca a roupa adequada e vamos subir. E esse jovem, ele começa a subir a montanha com o mestre, mas ele começa a reclamar, porque a montanha está muito difícil, tem muitas pedras, está difícil, ele começa a se cansar, que não chega nunca, tem 5 horas que está lá subindo e não chega nunca. E aí, esse processo, ele passa reclamando. Aí, quando chega lá no topo da montanha, o mestre vira e fala, chegamos no nosso objetivo, aqui está a nossa conquista, e aponta para uma pedra. Nós subimos isso aqui tudo para ver essa pedra. Aí o jovem fica assim no filme, né? Mas uma pedra? Eu andei esse tanto para ver uma pedra, né? Não justifica. E o mestre, muito sabiamente, ele fala que o mais importante ele perdeu, que é o processo. Ele não contemplou nada do processo. A pedra era o objetivo, ela ia ser muito mais bonita se ele chegasse lá em cima para contemplar. Mas ele esqueceu o processo da caminhada. E assim somos nós. A gente esquece o processo. A gente só vive o objetivo. Eu conquistei isso. Mas o mais bonito não é a conquista. É o processo da conquista. E Joana vai falar muito abertamente sobre isso. Esquece do objetivo no final. Vive cada dia saboreando a sua conquista. Coloque uma meta, mas não fique feliz quando atingir a meta. Lembre quanto tempo, o que aconteceu para que essa meta acontecesse. E aí a gente vai falar da disposição. E essa disposição nada mais é do que a fé. Acreditar que vai acontecer. E nós temos 2 tipos de fé.
A fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que eu não compreendo. A fé raciocinada é aquela que eu analiso todos os pontos e compreendo por que eu vou ter fé. E aí, quando eu compreendo racionalmente, um dia a gente vai chegar no ponto de só sentir a fé e saber que vai dar certo, apesar do processo ser difícil. O processo e a disposição implicam em atitudes exigidas para a mudança. E Joana de Ângeles é enfática nesse sentido, quando afirma que são imprescindíveis alguns requisitos para que se cheguem ao autodescobrimento, com a finalidade de bem-estar e de conquista plenas, a saber, insatisfação pelo que se é. Eu tenho que estar insatisfeito com algum comportamento, por isso que tem que ter a aflição. Como se encontra, eu tenho que estar insatisfeito com o que está acontecendo agora, eu tenho que perceber uma satisfação, eu tenho que ter o desejo sincero de mudança. Não adianta o outro querer me mudar, não adianta todas as circunstâncias, o desejo tem que ser meu e a persistência na tentativa. Disposição para aceitar-se e vencer e a capacidade para crescer emocionalmente. Assistindo uma palestra que contribuiu para essa palestra de hoje, do Haroldo Dutra, ele fala que o mais importante da reforma íntima é a persistência. É a capacidade contínua de continuar tentando melhorar. Nós não vamos conseguir rapidamente. Sempre vão aparecer as provas e expiações. Acho que ainda não estamos na condição de ter assim, uma grande missão, né? E conseguir passar por essas provas sem muitas atribulações. Mas a persistência, que quer dizer do processo. Perceba-se, reconheça e aceite a sua necessidade de mudança. Se o outro te aponta, acolha. Não se justifique. Acolha aquela necessidade e se autoanalise. Aceite-se e vença. Vencer não quer dizer que eu conquistei lá o objetivo, mas que eu passei por todo o processo com prazer. Se ao final de uma conquista emocional eu falar assim, foi difícil, não sofri muito, foi o pior da minha vida, não foi um processo legal. Agora, se eu pensar que o processo foi prazeroso, que me trouxe novas descobertas, eu posso dizer que esse objetivo foi alcançado com glória. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho para um processo de reforma íntima. Como todos nós sabemos, quando a gente faz a palestra é muito pra gente. O Heitor agora, ele é uma pessoa firme no processo de reforma íntima, porque ele escutou essa palestra umas 5 vezes. Né? Eu lia e relia, filho, era assim, às vezes ele ria, às vezes ele chorava. Mas ele está no processo de reforma íntima, e a reforma íntima começa muito antes. Então, o Heitor já tem que tá atrasado, porque se veio a cólica, eu posso dizer que ele já está atrasado no seu processo, e nós temos a responsabilidade de trazer para as nossas crianças, para os nossos jovens, a capacidade de autoanálise. O que quer dizer isso? Chegou lá, o filhinho de 2 aninhos, 3 aninhos, chegou da escola, filho, você teve algum problema com alguém na escola? Como foi o seu comportamento? Como foi o seu dia? Isso é reforma íntima desde a infância. Levar o nosso filho a analisar os seus comportamentos desde cedo, para que ele possa melhorar. Porque quando chega assim na nossa idade, né, vai ficar difícil, porque a gente aprendeu todos os maus costumes de nos justificar. A criancinha se justifica ainda, né? Mais ainda, mas mãe, foi ele. Não, você tem sua contribuição. Ok? Muito obrigada a todos pela atenção. Estou à disposição sempre pela casa para poder falar. Agora é um pouco mais difícil, né? Porque o Heitor, esses dias eu estava preparando a palestra, ele chorando e eu lendo o evangelho na cabeça dele, assim, até a palestra conseguir sair aqui para vocês. Mas muito obrigada e um abraço fraterno em todos.